creio que vocês vão estar se perguntando como é que foi a mudança, como é que foi a chegada. Foi tudo muito conturbado. Então, posso dizer que foi difícil. Porque assim, graças a Deus a gente tinha os nossos padrinhos de casamento que nos ajudaram. Porque a gente arrendou esse apartamento sem ver. Foi os nossos padrinhos de casamento que viram e disse, olha, o apartamento tá em bom estado, posso fechar contrato? Falei, pode. A gente pagou as rendas todas, o calção, eles pediram 2 calção de fiança e mais a renda do mês. A gente arrendou o apartamento, pagou. Só que assim, quando a gente mudou, como sempre, não são só os brasileiros que fazem isso, os portugueses também fazem. A gente entrou no apartamento, não avisaram que o esquentador, a caldeira, o gás, não ia passar na inspeção que eles fazem aqui. Toda vez que a gente muda para um apartamento, a gente tem que fazer essa inspeção, é obrigatório. Pra ver se tá exalando monóxido de carbono ou algo do tipo. E o que aconteceu? Aconteceu que não passou na inspeção da EDP, que é a agência que gere a energia e a eletricidade e o gás aqui. Tanto aqui como lá em Lisboa era a EDP que eu tinha. E o que aconteceu? Que veio a EDP, não passou na inspeção porque tava soltando muito monóxido de carbono para dentro de casa e corria risco de intoxicação. Ou seja, isso teria que ser consertado. Só que no caso, o antigo dono e a senhoria, também a minha senhoria, porque ela comprou esse apartamento e já arrendou, eles sabiam desse problema. Por quê? Porque depois eu liguei pro técnico, o mesmo técnico que já tinha vindo reparar a caldeira antes da gente mudar. E ele disse, olha, já falei, né, pro fulano, pro ex-dono, que isso não ia passar na inspeção, que teria que ser arrumado. Então eles sabiam do problema. Aí chamei aqui o ex-dono, chamei a senhoria e virei e falei assim, olha, se todo mundo sabia, por que é que não me avisaram? Eu paguei a inspeção, eu tive que pagar a inspeção, que são 60 euros, não é barato. Por quê? Porque eles têm que fazer a inspeção. Quando não passa, você tem que arrumar o problema e depois eles têm que fazer uma nova inspeção e você paga novamente. A primeira inspeção é do arrendatário. O arrendatário é que tem que pagar. A segunda inspeção é que não, porque o problema já é da casa, o problema não era meu. Então aí, quando não passa a segunda inspeção, quem paga já é o senhorio, não é a gente. Então, conversei com a senhoria, a caldeira, entre aspas, não foi arrumada, ela foi só arranjada, como se diz, foi feito uma coisa para ela durar por um tempo. Só isso para passar na inspeção. Foi isso que foi feito. Tanto que eu tô com a caldeira até hoje, tenho que ficar regulando o gás dela, porque não funciona direito. Mas até aí tudo bem. Ou seja, eu fiquei mais 10 dias na casa desse casal de amigo nosso, que foram nossos padrinhos de casamento. Ficamos lá até o técnico vir arrumar, até ter a inspeção da EDP, pra gente poder ter gás, pra poder ter água quente. Então a gente passou por mais 10 dias lá, por esses problemas todos, até que a gente mudou. Aí chegando aqui na casa, o que aconteceu? A máquina de lavar roupa não funcionava. Eu liguei com a senhoria novamente, eu virei e falei assim, olha, a máquina que a pessoa deixou aqui, porque eu arrendei um apartamento. Isso tá tudo em contrato. Então, ou seja, tem que estar funcionando. Se a máquina não está funcionando, ela tem que trocar. Falei com ela novamente. Aí ela só me disse no telefone, mas é que foi um antigo dono. Eu falei assim, olha, então conversa com ele, porque o problema não é meu, eu arrendei dessa forma e eu preciso de uma máquina de lavar. Aí foi mais umas 2 semanas indo lavar roupa na casa dos meus padrinhos e tudo isso. Ainda que eles moram aqui perto, daqui da casa deles, dá 5 minutinhos de a pé. Por isso que a gente escolheu também essa região. É mais cara? É mais cara. Mas se eu não tivesse escolhido essa região, a gente teria um pouco mais de problema. Porque eu ia lavar roupa onde? Aqui, a lavanderia que eu fui uma vez numa lavanderia só pra lavar as roupas de cama, as coisas da minha cachorra. E eu achei caro, porque eu paguei 15 euros pra poder lavar 2 cobertas. 2 cobertas não, 2 mantas que são leves. Mas eu achei caro, mas tudo bem.
E aí foi isso. Tivemos que ficar lá até ela conseguir uma outra máquina. Então ela comprou uma máquina, trouxe aqui pra gente, instalamos a máquina, perfeito. A máquina funcionou, tranquilo, ótimo. Era uma máquina semi-nova, tava na garantia ainda, não tive do que reclamar nessa parte. Só que, antes dessa outra máquina que não funcionava, o que aconteceu? Na primeira semana que a gente mudou pro apartamento, esse antigo dono, ele instalou uma máquina, sem brincadeira, da Philips, que eu fui procurar o número de série dela pra saber como é que utilizava, porque era uma máquina de 1960. Eu não pensava nem em nascer ainda na época. Então fui eu procurar na internet e ver se eu achava alguma coisa de como utilizava essa máquina. Não achei nada. Fiquei mais uma semana sem utilizar a máquina porque não sabia como mexer. Rodava botão e não adiantava nada. E uma bela madrugada, acordei às 5 da manhã escutando um barulho. E como já estava inverno, pensei, será que isso é vento? Não pode ser vento, tá muito alto. Aí levantei e fui ver de onde é que tava vindo esse barulho. Na hora que eu cheguei na cozinha, tava cheio de água, tudo alagado. Porque a máquina que o senhor colocou, como ele apertou muito a borracha, já tava tudo ressecado, porque era uma máquina muito antiga. Então a borracha estourou. Então começou a vazar, porque o registro estava aberto da máquina. Então na hora que a torneira estourou, começou a vazar água. Vazou litros e litros e litros de água. O apartamento ficou todo alagado. Eu fiquei por aí umas 2 horas para tentar tirar água, porque aqui o apartamento não tem ralo, não tem aonde escoar água. Então era com paninho, com toalha, com qualquer coisa que eu tinha para enxugar. Eu fiquei 2 horas para tentar tirar essa água. E aí o que aconteceu? Como aqui é taco de madeira, a água começou a infiltrar para baixo desses tacos. Vazou, porque embaixo do apartamento tem uma loja. Começou, a água foi toda pra loja embaixo, alagou toda a loja embaixo. Tocaram aqui no meu apartamento, eu fui lá na loja, a loja tava cobrindo todo o pé, até o tornozelo de água, tinha muita água. O que reteu um pouco ainda foi porque a gente tinha um tapete na sala, o tapete ainda puxou muita água. E por ele ter puxado muita água, graças a Deus não teve assim, a água não chegou a vir pro quarto. Mas alagou tudo, cozinha, sala, ficou cheio de água. Foi um transtorno quando a gente mudou, terrível. Aí depois que se resolveu isso tudo, mas o que aconteceu? Os tacos da sala começaram a levantar todos, porque infiltrou água, a madeira começou a levantar. Isso foi em setembro do ano passado. A gente já passou esse setembro, a senhoria não fez obra nenhuma no apartamento, os tacos continuam levantados, ela não fez obra nenhuma. A gente já pediu, já fez orçamento, já fez tudo, ela não fez obra nenhuma. E aí depois disso, passado um mês e meio, porque a geladeira que estava aqui também era do antigo dono, a senhoria não trocou. O que aconteceu? A geladeira queimou. Porque também era uma geladeira antiga. Aí liguei pra senhoria, falei, olha, a geladeira queimou. Porque como não fazia 1 mês que eu tava no apartamento, não foi por uso, porque quando queima, acontece alguma coisa dentro do apartamento, quando a gente tá morando dentro, somos nós os arrendatários é que temos que consertar. Só que menos de 1 mês que a gente tava aqui dentro, aconteceu todos esses problemas. Então eu falei pra ela, olha, desculpa, mas eu não vou arcar com esse problema. Se a geladeira queimou, eu não posso fazer nada, era uma geladeira antiga que tava aí já, não tenho o que eu fazer. Aí demorou mais uma semana, peguei essas coisas, tudo que estavam na minha geladeira, levei pra casa dos meus padrinhos de novo. E foi mais uma semana assim, vai lá, pega o que precisa, traz pra casa, faz janta. Só que praticamente essa semana a gente jantou quase a semana toda lá, porque não tinha como eu ficar trazendo as coisas aqui pra casa. Foi também super complicado.
Mas a geladeira, graças a Deus, ela resolveu rápido, em 3 dias, mais ou menos 4, saiu uma geladeira e já entrou outra. Essa outra foi nova também, ela comprou uma nova dessa vez, graças a Deus. Mas como vocês estão vendo, a gente passou um pouco de um perrengue quando mudou aqui pro Porto. Passamos por esses perrengues, a casa continua do jeito que tá, com os tacos levantados, mas estamos aqui porque teve novamente vazamento. Aí foi debaixo da banheira que teve vazamento, eu vou até mostrar pra vocês. Teve vazamento debaixo do banheiro. Ó, como vocês podem ver, a gente tem a arara ali. Por quê? Porque eu tenho também esse guarda-roupa super minúsculo que não cabe nada, tá tudo socado aqui dentro. Roupa de frio, tudo só cabe isso, não tem mais nada. Então como é que a gente vai fazer? Se tá frio, aqui tá, a gente tá no outono e já tá fazendo 9 graus, 8 graus, não tem o que fazer. Então é assim, o que que aconteceu? Eu vou mostrar pra vocês. O vazamento, esse é o banheiro, podem ver, é pequenininho. Eu entrei no banheiro, é isso daqui o banheiro. Eu entrei, dei um passo e já tô no box. Não tem mais nada. O banheiro é isso. E o que aconteceu? Teve o vazamento era debaixo da banheira. E aí, o que a pessoa fez? Ela teve que fazer um mini buraquinho aqui debaixo. Tá vendo? Um mini buraquinho debaixo da banheira. E ou seja, isso já faz também mais de um mês. Para além desse buraquinho, ele teve que tirar o bidê do lugar. Ou seja, o buraco do bidê tá aberto. Eu tô sentindo o cheiro de esgoto pela casa. Sentindo o cheiro de esgoto, de merda, pela casa, há um mês. E ninguém veio arrumar. Ninguém fez nada. Ninguém veio arrumar. E aí você vai reclamar com quem? Falei já com a senhoria. Aí ela só falou assim pra mim: ai, minha Nossa Senhora, ele não foi arrumar ainda. E eu respondi pra ela: não foi arrumar. Então são pequenos pormenores que assim, tá, a gente paga 400 euros, não é caro, não é caro. Só que pra onde o salário mínimo é 580, 400 euros é caro? 400 euros é caro. Pra onde o salário mínimo é 580. Pra quem vive sozinho, não tem um desse não dá pra viver. 580, um salário mínimo, como vai pagar 400? Não dá. Então tem coisas aqui em Portugal ficando surreais. Não tem como. As rendas estão subindo, os preços estão caros, tanto que agora eu comecei a ver mais apartamento aqui na região. Agora tá tudo a 600 euros. T0, que é estúdio, não chega nem a ser um kitnet, é um estúdio mesmo pequenininho. Uma mini cozinha com um sofá que abre, uma casa de banho do tamanho da nossa, que são apartamentos de 20, 30 metros quadrados no máximo, a 600 euros. Não tem como, isso tá ficando um absurdo. É assim, a gente que eu até poderia tentar entrar na segurança social para pedir auxílio, para pedir alguma coisa, mas sabe, são coisas surreais que não dá. Então, por isso que muitas vezes eu acabo nas redes sociais, as pessoas falam que uns falam pra ir, outros falam pra não ir, depende. Sabe, se você pensa em vir, venha muito bem preparado, porque as coisas não tão fáceis aqui. Agora que a gente tá conseguindo guardar um dinheiro, porque tá eu e meu marido trabalhando e graças a Deus a gente tá ganhando um pouco mais do que o salário mínimo, então é o que dá pra guardar. Porque se você ganha o salário mínimo, imagina, dá 1.000 euros. Você vai pagar 400, 500 de renda. Põe aí, mas mais ou menos entre 150 e 200 euros de conta. Entre internet, água e eletricidade e gás, 200 euros. Se você paga 400, já foi para 600. E mais alimentação, pode colocar aí 200 euros de alimentação se você não comer bem. Já foram o quê? De 600, 700, 800 euros. Se você ganhar um salário mínimo, você vai ter 1.000 e tal euros. Para gastar 800, você vai guardar e vai fazer o quê? Entende? Então, como a gente tá ganhando um pouco mais, é o que tá dando para guardar. E a gente, assim, não vive bem. Come pouco, não é todo final de semana que a gente sai, só sai alguns finais de semana pra poder dar.
porque senão não dá. Então ou você ganha bem ou você mora num quarto e guarda o dinheiro, porque senão não dá. Muitas pessoas falam, ai, que não sei o que. Não vivo em luxo. Como vocês viram, eu comprei a arara mais em conta pra poder colocar os casacos de frio, as roupas, tudo. Não comprei nada aqui pro apartamento, porque senão também não dava. É tudo mais em conta. No supermercado a gente compra sempre a marca branca, que é a marca do supermercado, ou uma marca mais em conta, pra poder viver. De vez em quando a gente se dá assim ao luxo de comprar uma ou outra coisa, mas é raro. Não é todo sábado que a gente vai no supermercado e fala, vou levar isso, vou levar aquilo outro. Então, a gente, por exemplo, de almoço, o que eu levo pra almoçar? Eu levo pra almoçar uma Sands com fiambre e queijo. É o que eu almoço. Tanto que aqui, depois que eu mudei aqui pro Porto, eu já emagreci pra ir mais de 10 quilos. Até porque aqui, claro, a gente caminha mais, eu tenho a praia perto, dá pra gente caminhar, eu tenho que sair mais com a minha cachorra, então eu ando mais tempo com ela, eu faço mais exercícios, tudo isso conta. Mas mesmo assim, é o que acaba causando.